A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa, sua família. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, nosso devocional, onde marcamos o encontro com o Senhor para falar, para meditar, para estarmos aqui, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, você pode deixar o teu like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você crê no seu coração que também estão precisando dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Lembrando que aqui nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar seu testemunho, você pode também, caso você tenha alguma dúvida, você leu algum trecho da Bíblia e você queria que a gente lesse, que a gente comentasse a respeito desse trecho, aleluias, você pode colocar também ali nos comentários em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos fazer mais um trecho do aplicação pessoal. Nós vamos ali para o 12, aleluias, do livro de Números, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, uma mulher etíope, E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada, ou a tenda da congregação. Eles foram. E o Senhor desceu da coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, disse Deus: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visão e falo com eles em sonho. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele chamada lepra, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de volta para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela nos fala da seriedade do que falamos em oculto. Às vezes a gente pensa, a gente imagina que o que a gente fala ninguém está ouvindo. E às vezes falamos contra pessoas porque queremos que as coisas sejam segundo a nossa visão. Nós temos que entender que Deus tem para cada um chamado. Deus tem um chamado para a minha vida, Deus tem um chamado para a sua vida, assim como para aqueles que te cercam. Porque não existe ninguém sem chamado. Aleluias, a cada um. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, ser revestidos no Espírito Santo. Por quê? Porque Deus tem para nós um ministério. Às vezes é um ministério de intercessão, um ministério de pregação, um ministério de revelação da palavra, um ministério de profecia, um ministério de cura, um ministério de sabedoria, um ministério de ciência.
né? Nós temos que entender que Deus, na sua multiforme sabedoria, derrama sobre nós segundo o seu querer. E nós temos que ter cuidado ao nos colocarmos numa posição a que não nos é devida, né? Aqui Miriam e Arão, comentando, né, entre eles, questionaram-se, por que Moisés se acha melhor do que nós? Quando na realidade Moisés não estava se achando melhor do que eles. Moisés era um homem humilde, era um homem manso, né? E eles ali começaram a julgar Moisés de uma forma arbitrária. E Deus não se agradou disso. Deus os chama e trata com eles. Então nós temos que ter o cuidado quando nós abrimos nossa boca para julgar alguém, para falar de alguém. Isso é algo muito sério que às vezes a gente não pensa, a gente não raciocina o quão profundo é o poder da nossa palavra. Nós somos, como eu posso dizer, imediatistas quando o caso é fazer juízo dos outros. Julgar, fulano assim, fulano desse jeito. Porventura Deus não pode usar a gente. Meus irmãos, nós temos que aprender que se uma pessoa está errada, nós não temos que sair por aí falando dela, não. Nós temos que sim orar e interceder por ela, para que Deus abra os olhos espirituais dela e ela possa ver além da circunstância que ela está vivendo. E nós temos que ter cuidado para não invejar o ministério do outro, porque aqui na realidade o que aconteceu foi isso. Arão, né, e Miriam, eles invejaram o ministério de Moisés, a autoridade que foi colocada sobre a vida de Moisés. Você vê que ali Deus chega para eles e diz, olha, aos profetas eu me revelo por sonhos, eu me revelo por visões, por parábolas, mas com Moisés ele já viu até a minha forma. E você lembra que teve aquela passagem aonde Moisés, inclusive aqui no canal tem essa aplicação, aonde Moisés ia para o monte, quando ele voltou, né, porque ele queria mesmo ver a Deus. E Deus disse a Moisés, não, Moisés, você não pode me ver. Se você me ver, você vai morrer. Mas faz disso. Você fica aqui nessa brecha, e aí quando eu vou colocar a minha mão, e quando eu passar, você vai me ver de costas. E Moisés viu Deus de costas, viu a forma de Deus de costas, né? Então não podemos dizer que Deus não tem forma, Deus tem uma forma. Você vê em Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, ela parece com a nossa, porque nós somos a semelhança da imagem de Deus. Amém? Então, quando Deus derramar profundamente sobre a vida de alguém, não questiona não. Não joga sobre essa vida um peso que não a tem. Você vê que ali eles estavam falando mal de Moisés, coisas que Moisés nem sonhava. Mas Deus revelou. Tudo que está oculto, meus irmãos, é revelado. Não existe essa coisa de você conseguir esconder, porque é revelado. Então, que a gente tenha cuidado, sabe? Porque a Miriam aqui, ela pagou um preço alto. Um preço alto, porque na época a lepra era a pior enfermidade que existia. Porque era uma lepra que não só, né, transformava a carne, como apodrecia a carne, né? E a pessoa não podia ficar ali porque ela é contagiosa. Então, nós vemos que ali Deus diz, não, 7 dias. Porque eu fiz isso. Deus declara aqui por que ele fez isso com Miriam. Porque era para vergonha. Porque se nós formos olhar aqui, no início, que fala aqui, logo no primeiro, né? Miriam e Arão começaram a criticá-lo porque ele tinha casado com uma mulher etíope. Ou seja, a gente tem um dom de querer, como eu posso dizer, julgar o comportamento das pessoas. Ai, fulano é tão santo e faz isso. Fulano não sei o que, não sei o que. Deixa ele com Deus. Sabe o que Deus quis dizer aqui a eles? Deixe que com Moisés eu trato. Deixe que com Moisés eu converso. Amém? Nós temos que ter cuidado. Deus não te levantou para ficar lançando seta nas costas de ninguém, julgando ninguém. E a gente tem uma coceira na língua para isso? Sim. A gente tem que se
como eu posso dizer, se conscientizar, né, do que existe em nós, nossas falhas, os nossos erros. Mas é por isso que a palavra diz que nós precisamos nos policiar. Policiar por quê? Para que você não dê lugar à sua carne, para que você não dê lugar à sua língua. Sempre que você quiser falar mal de um servo de Deus, presta atenção, é servo de Deus. Se Deus trata com ele, ele também vai tratar com você, porque você também é servo de Deus. Amém? Então vamos ter cuidado quando abrirmos nossa boca para julgar alguém. Aqui eles começaram a se levantar contra Moisés sem razão nenhuma, simplesmente porque ele tinha casado com um etíope. Mas eles têm que entender, aleluia, que tudo na vida de Moisés, ele conversava com Deus. Então, nós temos que entender que se... irmã, mas hoje é diferente, irmã. Hoje Deus não fala com a gente como falava com Moisés. Não fala, porque hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos o Espírito Santo que nos dirige, nós temos o Espírito Santo que nos conduz, nós temos o Espírito Santo que puxa nossas orelhas. A questão é, nós estamos dando os ouvidos ao Espírito Santo? Nós estamos dando lugar ao Espírito Santo na nossa vida? Antes de julgar os outros, nós devemos julgar a nós. Jesus, ele foi bem claro, que chamou o quê? Ele falou uma palavra até pesada. Ele disse: hipócrita, tu quer tirar o cisco do olho do teu irmão, quando na realidade tem uma trave no teu. Nós temos que ter cuidado para não estar querendo tirar o cisco dos outros e ter uma trave nos nossos. Nós temos que ter cuidado. Temos que nos analisar para que nas nossas vidas não exista travas, não existam ciscos, não existam impedimentos. Você vê que ali aquela atitude de Miriam atrasou por 7 dias a caminhada do povo. As nossas atitudes às vezes atrasam a nossa bênção. Então nós devemos nos policiar. E se você chega perto de alguém e alguém puxa a conversa: olha, fulano, você já viu? Você viu a fulana? Você viu o Beltrano? Como é que essa pessoa está agindo? Diga para ela: irmão, vamos orar? Vamos orar por ele? Mas eu queria te contar o que é que ele está fazendo. Não, eu não preciso saber. Eu não preciso saber. Eu preciso saber que essa pessoa está precisando de oração. Então vamos nos juntar e vamos orar. Porque você não sabe o íntimo que Deus tem com aquela pessoa. Mas irmã, não pode. Como é que essa pessoa que está fazendo coisa errada, como é que essa pessoa tem intimidade com Deus? Como é que pode? Meus irmãos, Deus, ele trata com cada um do jeito dele. Não somos nós. Quem somos nós para dizer como Deus deve tratar alguém? Amém? Irmã, mas Deus às vezes é tão duro comigo. É porque ele tem algo diferente contigo. E você vê que aqui o amor de Deus já era tão tremendo. É porque a gente deixa passar, né, na nossa face os pequenos detalhes. Você vê que aqui, quando Arão vê o castigo, ele tem medo. E ele declara, ele reconhece: ó Senhor, clama por nós, porque foi um momento de loucura, foi um momento de devaneio da gente. Ele reconheceu o erro dele. E era isso que Deus queria. Deus queria que eles reconhecessem que estavam errados. É por isso que às vezes Deus permite que certos castigos na nossa vida para que a gente reconheça que errou, que foi um momento de loucura, que foi um momento de devaneio, foi um momento que você não raciocinou. Mas precisa ser reconhecido. E após Moisés clamar pela vida de sua irmã Miriam, eu acho lindo quando Deus diz assim: se o pai dela tivesse cuspido na face dela, ela estaria envergonhada por 7 dias. Pois que por 7 dias ela fique com essa enfermidade. O que Deus estava dizendo ali: como um pai, eu trato Miriam. Como um pai, ele me trata. Como um pai, ele te trata. E você pode até dizer: irmã, mas Deus tem sido muito duro comigo. Deus não tem sido duro com você. Deus simplesmente tem consertado os teus caminhos para que você não venha sofrer dor e tormento muito pior do que o que você está passando agora. E pode ter certeza, Ele está preparando uma eternidade onde não haverá choro, angústia, nem dor, em nome de Jesus. Amém?
Deus amado, Pai querido, nesse momento, ó Pai, buscamos a Tua presença, Senhor, para te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós agimos exatamente como Miriam e Arão. Nós julgamos as pessoas, nos achamos donos da verdade, não reconhecemos nossos erros, nossas falhas, nossas debilidades e queremos, Senhor, nos igualar aonde o Senhor não nos colocou. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos arrepender, Pai. Aleluia. Para que possamos nos consertar antes de prestar contas. Que possamos, Senhor Deus, ser grato. Grato pelo ministério que cada um tem. Grato por tudo que cada um, pelo que Deus tem derramado sobre a vida de cada um. Senhor, eu não sei quais são os desertos que os meus irmãos passam, mas eu sei dos meus. E sei que muitos deles não é fácil, Senhor, é muito difícil. Mas depois que a prova passa, sabe, vem aquela alegria no coração de saber que foi difícil, mas não estávamos sós. Aleluia. E que agora nós vencemos. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a reconhecer os nossos momentos de loucura. Nossos momentos, Senhor, de erro, de carnalidade. Para que possa haver conserto. Te apresentamos, Senhor, aqueles que estão nos cadernos de oração. Te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família. Te pedimos tua bênção, Senhor. Tua bênção, Senhor, guarda-nos, Pai, de todo choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, enfermidade, porta de hospital. Guarda-nos, Senhor, das traições. Guarda-nos, Pai, em nome de Jesus. E a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um dos teus servos e que a tua glória, Senhor, resplandeça sobre nossas vidas. Visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Visita aqueles, meu Pai, ó Deus, que não tem mais forças nem de clamar, nem de pedir. Visita, Pai, em nome de Jesus. Não permita que essa ovelha se vá, mas traz ela de volta para o aprisco. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Guarda isso no teu coração. Você não foi levantado para juiz. E o que for para ser seu, Deus vai te dar. Aleluias. Às vezes, o nosso problema é que nós não valorizamos o ministério que o Senhor nos entrega. E, às vezes, por parecer tão pequeno, nos esquecemos da vital importância deles, em nome de Jesus, amém? Agora aqui respondendo a uma dos nossos inscritos, né? Ela me perguntou que Bíblia de estudo eu usava. Na realidade, hoje eu pego a Bíblia quando eu tenho assim uma dúvida, eu pego as Bíblias de estudo mais quando eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma pesquisa, aí eu vou nessas Bíblias. Mas existem 3 Bíblias que eu super indico elas. Aleluia, aliás, 4. Para quem gosta de entender, conhecer a história da palavra de Deus, ter argumentos para aplicar na nossa vida, tem a Bíblia de aplicação pessoal. Ela é muito boa, ela tem ali várias ajudas, explicações que ajudam a gente a aplicar na nossa vida. O nome está dizendo, né? E foi pela qual eu tirei esse quadro, né, do Essência, que foi a aplicação pessoal, né? Tem também a Bíblia King James. A Bíblia King James é uma Bíblia de linguagem um pouco mais difícil, né? Se você tem mais instrução, é uma Bíblia boa, porque ela é a Bíblia que tem a tradução mais fiel da Bíblia. Não que as outras Bíblias não tenham, mas por quê? Porque nela já está ali as primeiras traduções, certo? Aquelas que não foram para a interpretação das pessoas, às vezes foi tirado trechos, né? Feito resumos para que as pessoas entendessem melhor, não é? Mas é uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia também de estudo, né? A King James, mas ela é mais para quem já tem uma boa instrução,
porque ela tem muita linguagem difícil. Já para um novo convertido, uma pessoa que se converteu há pouco tempo, ou que já tem muito tempo de convertido, mas diz que lê a Bíblia, acha a linguagem da Bíblia difícil, eu, esses dias, adquiri a The Way. É uma Bíblia muito boa, né? Ela também é uma Bíblia de estudo, ela tem comentários, testemunhos, e a linguagem dela, como vocês viram que os últimos devocionais eu tenho feito com ela, a linguagem dela é muito boa, muito fácil de ser interpretada, amém? Ela não fala em côvados, ela nos dá a tradução em português, da metragem certa, né? Então é uma Bíblia muito boa da gente entender, certo? E até uma Bíblia mais acessível, né, do que essas que eu passei anteriormente para vocês. Então, é isso. Amém? Mas lembrando que, acima de tudo, para a gente entender a Bíblia, ore, né? Pega a tua Bíblia, antes de você ler ela, ore, peça a Deus, Senhor, abre meus olhos que eu possa entender tua palavra, fala comigo através da tua palavra e o Senhor falará contigo. Amém? Em nome de Jesus. Bíblia, eu gosto de ter várias traduções, eu tenho várias Bíblias diferentes, eu tenho Bíblia Note, eu tenho Bíblia da Mulher, né, que são Bíblias que ajudam, né, às vezes você ajudar outras pessoas, né, mas, em verdade, se você já tem uma Bíblia, né, e você quer uma Bíblia para você aplicar na sua vida, aplicação pessoal, né, mas é uma Bíblia para você ler e entender o que você está lendo, a The Way, o Caminho, é uma ótima Bíblia, amém? Em nome de Jesus, estou gostando bastante dela, amém? Em nome de Jesus. E a King James é uma Bíblia que você quer se aprofundar mais, né? Eu quero uma tradução mais ali fiel a todo o escrito. A King James é perfeita, amém? Em nome de Jesus. Aqui um pequeno resumo das minhas Bíblias, amém? Mas na realidade eu creio que o que você tem que fazer mesmo é orar, pedir direção a Deus e Deus vai te dar. Se você não é aquela pessoa, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ler, eu não quero estudar, eu quero ler. Você não precisa nem ter uma Bíblia de estudo, você precisa simplesmente ler e pedir direção ao Espírito Santo. E uma coisa que é bem interessante, na The Way aqui ainda não fiz, mas eu tenho uma Bíblia que é Jumbo, né? Como vocês verem, eu tenho problema de vista, e a Jumbo, ela é perfeita porque ela tem a letra bem grande, né? Então a minha Bíblia Jumbo é a que eu levo para a igreja, ela tem algo assim diferente. O quê? Ela pesa bastante, gente, pesa bastante, mas é a Bíblia que eu mais uso para fazer anotação, tanto que a minha é toda marcada, cheia de clipes. Acho que eu tive até de estar aqui com ela em alguns vídeos, vocês vão ver ela, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.